A crise da falta de semicondutores afeta muitas indústrias, caminhões, ônibus, automóveis, smartphones, computadores, internet das coisas e tem tanta gente aí que precisa dos semicondutores para equipar os seus produtos e o mercado tem falta, né? São poucos fornecedores no mundo. Nessa semana foi inaugurada uma nova planta da Bosch de semicondutores lá na Alemanha, que vai dar uma melhoradinha nisso daí, mas até 2022, olha, não vai estar nada resolvido ainda, tá? Essa normalização do fluxo de semicondutores, do abastecimento deles para o mundo inteiro, para as indústrias de todo o planeta, só deve ser normalizada lá para 2022, viu? E se ele é tão fundamental para as indústrias, e a gente está vendo aqui no Brasil tantas indústrias, né, tantas montadoras, fabricantes de diversos equipamentos que estão reclamando da falta de semicondutores, por que no Brasil não tem nenhuma fábrica, nenhuma produção? Será que deveria ser vir por uma estatal ou ter algum tipo de investimento privado? Enfim, o que sabemos é que semicondutores são estratégicos para o abastecimento de grande parte da cadeia industrial no Brasil. E é sobre esse assunto que a gente vai falar no vídeo de hoje. A gente não, na verdade quem vai trazer detalhes do que está acontecendo é o presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes, que dissertou bastante sobre esse assunto durante a coletiva de imprensa da Anfávia. A gente quis aqui trazer para vocês, bom, primeiro, para que serve o semicondutor? Né? São chips, vamos dizer assim, para utilizar no processamento, armazenamento e transmissão de dados. Essa é a principal função de um semicondutor. Tá? Isso não é só para o automóvel, tá? Isso é para vários setores, eu vou mostrar para vocês várias áreas que usam os semicondutores para processamento, armazenamento e transmissão de dados. No setor automotivo, onde ele é utilizado? Ele é utilizado para várias funções que estão nos nossos veículos, né? Interligação e controle das funções do motor, né? Injeção, sensores, pós-tratamento, sistemas de segurança, eu estou falando aqui a frenagem, segurança, né, na frenagem, conforto e entretenimento também nos veículos. Então, eu trouxe o para que é e onde ele está sendo utilizado nos nossos veículos. Bom, e agora, o que aconteceu nesse ano de 2020, tá? Por que isso impactou? Do lado esquerdo desse gráfico, nós estamos mostrando para vocês todos os setores que usam, um resumo de todos os setores que usam semicondutores, não é só o setor automotivo. O setor automotivo, o setor industrial, máquinas, equipamentos, automoção industrial exigem, né, vários semicondutores no setor industrial. Telecom, aqui eu estou falando transmissão de dados, infraestrutura para transmissão de dados, isso também tem um impacto importante, usa muito essa tecnologia. Computação, PCs, computadores, e de maneira geral. Eletroeletrônicos, né? Geladeira, TVs, equipamentos eletroeletrônicos de maneira geral e smartphones. Então, resumidamente, são os setores que utilizam, que compram os semicondutores da indústria de semicondutores. O que aconteceu em 2020? Como vocês sabem, por conta da pandemia, o setor automotivo teve, estou falando globalmente, uma redução substancial de volume por conta do Covid. O setor industrial também teve um volume substancial reduzido, que é impactado pela Covid. E outros setores tiveram um crescimento impactado pela Covid também muito forte e substituíram, vamos dizer assim, a aplicação, né? Então, telecom, infraestrutura, as nossas reuniões virtuais, Teams, Zoom e outras ferramentas de comunicação exigiu um volume maior de semicondutores para a infraestrutura de telecomunicação em geral, maior venda de computadores por conta do trabalho remoto, então puxou o consumo de semicondutores para esse setor, então teve uma demanda adicional em telecomunicação, estou falando em infraestrutura e computação, PCs, etc. Então, uma demanda adicional. Eletroeletrônicos continuou tendo um crescimento também normal, vamos dizer assim, smartphones também crescendo. Tudo isso, conjugado no mundo, provocou uma falta de semicondutores
que nós, do setor automotivo, estamos sentindo durante 2021. O problema começou no final de 2020, já começamos a sentir isso no final de 2020, mas o impacto muito maior ao longo de 2021. Por isso que vocês estão relatando e tomando conhecimento de fábricas que estão parando a sua produção por falta de semicondutores. Ou seja, houve um desbalanceamento do volume entre os setores industriais que utilizam esse semicondutor. O semicondutor é fundamental na nossa indústria, é fundamental no novo setor industrial, tudo que a gente usa precisa de semicondutor, né? O semicondutor é realmente uma transformação, é indispensável, como eu falei, para todos esses itens que eu acabei de falar. Bom, qual é a consequência disso para nós, né? Qual é a consequência para o setor automotivo global? Então, próximo slide, do lado direito, a gente tentou resumir quais, na nossa visão, né, quais são as consequências no setor automotivo global. Primeira coisa existe uma estimativa, não é nossa, a gente andou falando com fornecedores, com consultorias, com as nossas empresas, com os setores, isso é uma indicação de que haverá uma perda de produção em 2021 na indústria automotiva global, alguns falam de 3% até 5% do volume. Então, esse é o impacto que nós já estamos observando no primeiro trimestre, no segundo trimestre, e com certeza no terceiro e quarto trimestre de 2021, uma redução ou uma perda de produção por conta da falta dos semicondutores, tá? Isso está acontecendo na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos e na América Latina. É um efeito global, tá? Então, de 3 a 5, só para dar uma ordem de grandeza, as primeiras previsões desse ano, o total de veículos seria da ordem de 83 a 84 milhões de veículos, né? E de 3 a 5%, né, poderão, ou provavelmente não serão produzidos pela falta, 3 a 5% desse volume, né, que eu estimei aqui, deverão ser, né, perdidos na produção por conta do impacto da falta de semicondutores. A consequência, a gente tem observado paradas de produção, sem dúvida, e do ponto de vista do consumidor, a gente tem observado uma procura por veículos usados. Então, o seminovo é um veículo que tem uma procura maior, o que é normal. Aquele consumidor que quer trocar de carro, não encontrando um carro novo, acaba procurando semi-usados. A gente tem observado no volume, isso é mundial, tá? Não é só no Brasil, por isso que você observa o volume de usados com um crescimento percentual muito mais forte. E aquele que não quer comprar um seminovo acaba postergando, então é possível, é provável que a gente tenha postergação de compras de novos para o ano de 2022. Bom, solução no curto prazo. A gente entende que não há, tá? A curto prazo, eu estou falando de 2021. Porque esse é um produto muito complexo, né? Não é um produto simples de se produzir. Ele tem uma complexidade no seu design, na sua produção, exige grande volume de recursos para pesquisa e desenvolvimento, né? Para fazer uma fábrica, CAPEX, o investimento é muito alto. Ontem mesmo, na Alemanha, foi inaugurada uma fábrica, né, de semicondutores, cujo investimento é de 1 bilhão de euros, né? Ela está começando a produção agora, ela foi decidida investimento lá há algum tempo atrás e ela foi inaugurada ontem com a presença da Angela Merkel, né? Só para dar uma dimensão de quanto custa construir uma fábrica de semicondutor. Outra coisa que é importante, não é uma fábrica que você monta em alguns meses, né? Entre a decisão, a aprovação, a construção e a preparação para ela se tornar operacional, depende do tamanho da fábrica, gira em torno entre 2 a 4 anos para ela se tornar operacional. E esse setor de semicondutor, ele está fragmentado em vários países ao redor do mundo, né? Tem Estados Unidos, tem na Europa, mas tem uma certa concentração na Ásia. Então, esse é um outro tema também, sujeitos, né? A gente está sujeito também a outros riscos, né? Por exemplo, algum desastre natural, faltou água na Taiwan, teve fogo
no Japão, numa fábrica, teve um problema também no Texas, numa fábrica nos Estados Unidos. Então, ela é muito complexa, o investimento é muito alto e está muito distribuído, fragmentado, com concentração na Ásia. Como eu falei, a normalização para o setor automotivo a gente não vê para 2021. A capacidade da indústria de semicondutores, que já previa um crescimento da capacidade de produção para 2021, ela não será suficiente para cobrir esse excesso de demanda. E a nossa expectativa, a expectativa de especialistas, conversando com vários especialistas, eu falei com a ABSEMI, que é a Associação Brasileira da Indústria de Semicondutores, falamos com fornecedores, falamos com especialistas, falamos com as nossas empresas. Então, a gente entende que o equilíbrio, né, entre oferta e demanda se dará provavelmente em 22. Portanto, até o final do ano, é possível a gente ter, em vários países do mundo, mas também no Brasil, algumas paradas por falta de semicondutores. Cada montadora tem uma situação, cada montadora tem uma quantidade de semicondutores, então isso não dá para dizer qual vai ser o tamanho, mas com certeza nós temos riscos, como eu sempre falo, algumas emoções até o final do ano. Nós fizemos um planejamento que a produção ficaria esse ano ao redor de 2.520.000 unidades. Já considerávamos nessa previsão risco de fornecimento, né, de determinados produtos, tal, mas o que mais preocupa, sem dúvida, agora são os semicondutores. Como eu mencionei há pouco, a indústria de semicondutores está com um volume muito alto, né, em crescimento em vários países. Existe falta de semicondutores para toda a indústria automobilística no mundo. E no Brasil não vai ser diferente. Então, a gente vê um risco, sim, de paradas ocorrerem até o final do ano. Depende de cada montadora tem uma situação, esse risco existe e a gente vai ficar monitorando. Não tem como resolver o problema no curto prazo, porque para produzir e voltar a produzir, aumentar a capacidade de produção de semicondutores, são valores altíssimos de investimento. Então, a gente vê uma possível normalização, vamos dizer assim, a partir de 2022. Então, falta de produto pode acontecer, né? As montadoras, depende do modelo, depende da montadora, tem aí algumas semanas para entregar os veículos, justamente por essa dificuldade de aumentar a produção por conta de semicondutores. Cada caso é um caso, cada montadora tem uma dificuldade, não dá para generalizar. Essa situação, como eu falei, deve permanecer também no segundo semestre. Sobre a fábrica da Bosch, ela também vai atender ao setor automotivo, não é só para o setor automotivo, mas parte da linha de produção vai atender semicondutores para o setor automotivo, e a gente entende que pode ser que, de alguma forma, vai ajudar a indústria do Brasil também. É o desafio. Os semicondutores é o novo gargalo da indústria de transformação no mundo. Como eu falei, esse é um gargalo para infraestrutura, para computadores, para smartphones, para a indústria de automação. É um grande desafio aí pela frente. Cada montadora tem um problema, mas são problemas, vamos dizer assim, administráveis, vamos dizer assim. Você, conversando com o seu fornecedor, ou com o Tier 1, o Tier 2, você consegue administrar e em poucas semanas resolver. O que mais realmente preocupa o setor é a questão dos semicondutores, como eu falei. Aproveitando a questão dos semicondutores, eu queria trazer uma reflexão sobre esse tema, né? Olhando para frente, como país, né, o semicondutor é a grande componente do futuro, né? Ele é indispensável, como eu falei, para vários equipamentos eletrônicos, smartphones, servidores, infraestrutura, veículos autônomos, né? Automação industrial, enfim, é a grande inovação, né, da indústria. Ele será também um equipamento fundamental, uma peça fundamental para a transformação das novas tecnologias, né? A gente está entrando no 5G, está entrando na internet das coisas, indústria 4.0, a inteligência artificial, etc. Então, é estratégico para um país ter também uma indústria de semicondutores, tá? A indústria de semicondutores tem uma grande vantagem, um grande benefício, porque ela tem muita pesquisa básica por trás, né?
depois disso gera pesquisa aplicada, gera pesquisa e desenvolvimento. É uma indústria importante porque tem um impacto na produção de equipamentos específicos para a produção dos semicondutores e a produção do semicondutor propriamente. Então, é um volume que vem pela frente de semicondutores, necessidade de semicondutores, para a indústria de consumo, para a indústria de equipamentos, para a indústria de segurança, pensando no país, né? Então, o que eu percebo é o seguinte: nós temos um problema. Esse problema não é só do Brasil, é um problema que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na China, aconteceu na Europa, mas os países que pensam lá na frente, estão usando esse problema para investir numa política industrial e atrair e investir nessas áreas. Então, o presidente Biden está fazendo uma grande ação no sentido de criar uma indústria de semicondutores ainda mais forte nos Estados Unidos, para não ficar tão dependente, tão vulnerável de países da região da Ásia. A Europa, ontem foi um exemplo, a Bosch inaugurando, né? A China está fazendo investimento. E aqui, fazer uma provocação, a gente, como país, o governo deveria pensar também de a gente poder fazer parte dessa transformação, dessa indústria nova, que não é só para o setor automotivo, como eu falei, ela é impactante para todos os demais setores. Ela pode ser uma base de exportação para outros países, porque a demanda é muito grande desse semicondutor. Portanto, nós precisamos ter gente pensando na indústria, né? É mais um exemplo da importância da indústria, a indústria de transformação, que eu sempre defendo. Eu valorizo muito a agricultura, valorizo muito a mineração, mas a gente não pode ficar só dependendo desses setores. A gente precisa de uma indústria forte, uma indústria de transformação, e não há no Brasil gente pensando dessa forma. Muito pelo contrário, até contra a indústria, vamos dizer assim. Então, eu acho que esse é um exemplo, mais um exemplo, de quão importante é a indústria de transformação. E usando o semicondutor como exemplo, tá? Porque ele traz muita pesquisa, muita P&D, muita engenharia, ele exige um conhecimento, então, uma formação dos profissionais dessa indústria de alto nível, engenharia, computação, em áreas de conhecimento muito importantes para o país. E eu estou falando isso aqui como uma provocação de precisamos mais pessoas pensando na indústria. Essa é uma oportunidade, ou seja, é um problema que os outros países estão usando para transformar o país, influenciar a academia, usar a academia para fazer pesquisa, desenvolver profissionais de alto conhecimento em novas áreas, aumentar a industrialização no Brasil com um produto de maior valor agregado, que pode atender, aumentar as exportações, porque isso é uma demanda global, e a gente ficar menos vulnerável nessa cadeia global de produtos. Essa é uma coisa que veio para ficar. Então, é mais um exemplo que nós precisamos ter pessoas pensando em políticas destinadas a avançar nessas áreas importantíssimas para o futuro do país. Isso não é um problema que você resolve para 2022, pensando no país, estamos pensando em 2030, 2040, talvez 2050. Esse é o futuro. E aqui, a minha observação, a minha reflexão é, mais uma vez, nós precisamos ter gente pensando em política industrial nesse sentido. Como aproveitar um problema e transformar, usar para transformar e aumentar o valor agregado e não ficar só no agronegócio, na mineração. Eu acho que isso é a mensagem que eu deixo. Não é só para o setor automotivo, como falei, isso avança em várias áreas, inclusive de segurança. A gente não pode ficar dependendo só de um determinado país ou de uma região. Nós temos desastres naturais que podem acontecer, nós temos problemas políticos ou até conflitos que podem acontecer, e toda a economia ficar dependendo de uma determinada região, de um determinado fornecedor. É um grande momento de aproveitar um problema e transformar de novo o país.